Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, do favor, da misericórdia, da bondade do Espírito Santo. Um dia onde nós vamos ser cuidados, zelados, abençoados pela presença do Senhor. Vamos entregar cada segundo desse dia para o Senhor, para que Ele cuide de nós, para que Ele nos guie, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos dê sabedoria, entendimento, né? Revelação daquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Mas antes de tudo, com o coração grato, com o coração satisfeito, com a certeza de que o Senhor cuida de nós em cada detalhe, em cada segundo, em cada momento. Que Ele renove na gente esse ânimo, esse vigor, essa certeza de que as suas promessas vão se cumprir. Amém. Querido Deus, Pai Celestial, nos colocamos na Tua presença, Jesus, porque o Senhor é bom e a Sua bondade dura para sempre. Obrigada, Senhor, por mais esse dia maravilhoso, esse dia abençoado que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Jesus, pois sabemos que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, nas coisas pequeninas que muitas vezes aos nossos olhos, Senhor, passa desapercebido, mas aos teus não, Senhor. Nos dá a mente de Cristo, os olhos de Cristo, o coração de Cristo, Senhor. Nos dá sensibilidade, Senhor, discernimento. Nós clamamos e pedimos a Ti, Senhor. Nos dá discernimento, revelação da Tua palavra, Senhor. Sabedoria ao falar, sabedoria ao agir, sabedoria, Senhor, ao tomarmos decisões, Senhor. Pai, abra a nossa mente, Senhor. Abra o nosso entendimento para tudo que nós precisamos fazer, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque sem a Tua ajuda nós não conseguimos fazer, Senhor. Toma nossas mãos, toma nossa voz, toma nossa mente, Senhor. Nós entregamos a Ti e reconhecemos que sem a Tua ajuda nós nada podemos fazer, Senhor. Eu entrego cada segundo desse dia nas Tuas mãos e peço que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos livrando, Senhor, das mentiras, dos enganos, das falsas promessas, Senhor. Nos livra, Senhor, da enganação, Senhor, deste mundo, Pai. Nos livra, Senhor, da procrastinação, Senhor. Nos livra, Jesus, das mentiras mesmo, Senhor. Nos livra das distrações, Senhor, das intimidações, Senhor. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que nos tira do foco, que é Jesus Cristo, Senhor. Derrama teu bálsamo sobre a nossa mente, coração, sentimentos e emoções, Senhor. Nos livra, Pai. Precisamos muito da Tua proteção, Senhor, que sem Ti nós nada somos, Senhor. Nos dá revelação, Senhor, da Tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, a nossa mente, para que possamos ver como Cristo vê, Senhor. Fala conosco nessa manhã através da Tua palavra, Senhor. Nos ensina aquilo que o Senhor tem para o nosso coração, Senhor. Ministra a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito, no oculto, no secreto, naquele cantinho que só o Senhor sabe que nós precisamos sermos transformados, renovados, restaurados. Renova em nós, Senhor, a força, o ânimo e, acima de tudo, Senhor, renova a nossa fé, que nossa certeza e convicção das coisas que nós esperamos, Senhor. Renova em nós, Senhor, a expectativa, Senhor. Renova em nós, Senhor, a certeza de que nós viveremos o melhor dessa terra, porque a Tua palavra nos garante. Leva a nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções cativos a Cristo. Tudo que nos distrai, tudo que nos tira do foco de Cristo, nós repreendemos e paralisamos em nome de Jesus. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, Pai. Usa-me, ó Senhor, como instrumento, ferramenta útil para a Tua obra. Que da minha boca, Senhor, saiam palavras de vida e jamais palavras de morte, Pai. Eis-me aqui, Senhor, que todo eu caia por terra em nome de Jesus. Toda e qualquer distração que venha roubar o nosso momento de estar na Tua presença, eu declaro paralisados em nome de Jesus, Senhor. Tudo que tenta impedir a gravação desse vídeo, Senhor, que essa palavra chegue a quem necessita dessa mensagem poderosa, eu declaro paralisados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Usa-me, ó Deus. Leva a minha mente cativa a Cristo, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou disponível, Senhor, para ser usada conforme o Teu querer, conforme a Tua direção. Doce e amado Espírito Santo, que nós vamos fazer juntos hoje. Nos dá direção, nos dá sabedoria, nos conduza. Nós Te damos liberdade, Espírito Santo. Se derrama sobre nós. Nos enche do Teu poder e da Tua autoridade. Em nome de Jesus. Amém.
Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Ontem nós falamos um pouquinho sobre Ruth, o livro de Ruth, sobre a história de Ruth. Uma história maravilhosa, uma história poderosa, uma história onde a presença, o cuidado, o zelo de Deus está ali. É uma história cinematográfica, é uma história digna de um conto de fadas. É uma história muito linda, mas que tem muita fé, muita certeza nas promessas do Senhor, muita convicção, ainda que ela não declare, né, Ruth, ali naquelas suas palavras, mas ela deixa claro a confiança dela no Senhor. Ela não sabia. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro capítulo do livro de Ruth. Destaquei alguns versículos em especiais, porque são versículos muito falados, muito conhecidos, são muito importantes para que nós meditamos nele. Mas a base da nossa ministração hoje é o capítulo 1 de Ruth, onde tudo começa, onde a história dela começa, que se passa ali em torno de 10 anos da vida de Noemi. O personagem principal é Ruth, porém o livro não começa falando de Ruth, começa falando de Noemi e sua família. Noemi e sua família que saíram de Israel por causa de um período de seca, de fome, e foram para Moabe. E ali, como eu expliquei ontem, acontece toda a questão de Noemi perder a sua família, perder seu esposo, perder seus filhos e ficar sozinha. Como foi falado ontem, naquela época a mulher que estava sozinha, ou ela se prostituía, ou ela virava praticamente uma mendiga, porque não tinha trabalho, não tinha condições dessa mulher se sustentar, dessa mulher gerar sustento para si própria. Então foi quando Noemi toma a decisão, isso é contado tudo no capítulo 1, toma a decisão de voltar para Israel, porque ela ouviu falar que Deus foi benevolente com o seu povo e que a seca tinha passado e as pessoas já estavam vivendo de uma forma melhor. Então ela decide voltar para Israel e ela libera suas noras para que elas voltassem para suas famílias e construíssem as suas vidas. E como eu falei ontem, Orfa foi a única que quis voltar e com dor ela sofreu, ela chorou porque elas gostavam de sua sogra, pelo menos é o que dá a entender aqui nesse capítulo 1, e Orfa seguiu seu caminho e foi a última vez que nós ouvimos falar de Orfa. Ruth, ao contrário de Orfa, se recusou a voltar, se recusou a retroagir, se recusou a abandonar os seus sonhos, se recusou a abandonar a sua fé. Eu penso e acredito que durante esses 10 anos elas foram ministradas por Noemi sobre o Deus Todo-Poderoso, sobre o grande eu sou. E através dessa ministração ativou a fé na Ruth e na Orfa. Só que existem situações onde a circunstância nos faz duvidar. Acredito eu que Orfa passou por esse momento e sucumbiu à dúvida, sucumbiu ao desânimo e preferiu voltar aos deuses antigos e preferiu voltar e abandonou o nosso Deus Todo-Poderoso. Já Ruth, não. Ela fala o seguinte, no capítulo 1, a partir do 16, ela diz: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Quando ela faz essa declaração, nós entendemos que o amor dela por Deus também já estava tão grande, tão grande, tão grande, que ela já conhecia o Senhor. Então, ao ver Noemi, muitas vezes contando as histórias do povo de Israel que atravessou o deserto, como conquistou a terra prometida, encheu a Ruth de fé e na certeza de que aquele Deus que fez todas aquelas grandezas para aquele povo não deixaria que ela e sua sogra passassem necessidades e que o Senhor ia prover. E ela continua dizendo: porque aonde quer que a senhora for, eu irei, e onde quer que repousar, ali eu pousarei. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separe de você. Quando Noemi ouviu, viu que Ruth não estava mesmo decidida a não acompanhá-la, deixou e não insistiu. Quando você faz essa declaração de fé, que você tem certeza e você tem convicção
da sua fé, quando você declara que aceitou Jesus, quando você declara que Ele é o seu Deus e nada vai te tirar dessa direção, o Senhor derrama graça, derrama favor, derrama bênção, derrama galardão sobre a nossa cabeça, como nós vimos ontem. O Senhor tem grandes galardões para aqueles que se posicionam, para aqueles que realmente sabem a sua identidade e confiam nas promessas do Senhor. Ruth aqui, ela não tinha uma palavra específica sobre a vida dela, ela não tinha uma promessa específica. Ruth, em Israel você vai casar com Boaz. Ela nem imaginava, mas ela tinha certeza e convicção que as promessas daquele Deus que fez tudo o que fez para o povo de Israel estava sobre ela quando ela se posicionasse. Ela queria ser parte desse povo e ela declarou: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que nessa manhã nós tenhamos essa mesma convicção que todas as promessas que foi feita ao povo de Israel está sobre nós, porque o teu povo é o meu povo. O meu Deus é o seu Deus é o meu Deus. Então todas as promessas que está sobre aquele povo está sobre nós. Que nessa manhã nós tomemos posse com certeza e convicção daquilo que o Senhor já prometeu, já falou individualmente ao meu e ao seu coração. Que nós ficamos firmes na promessa do Senhor. Qual é a promessa que o Senhor te deu? Ele te deu uma palavra. Se o Senhor te deu uma palavra, você tem tudo, é tudo que você precisa, é confiar nessa palavra. Mais uma vez, ainda que as circunstâncias ao nosso redor pareçam totalmente ao contrárias, totalmente diferente daquilo que o Senhor prometeu, eu aprendi que quanto pior a situação fica, mais perto você está daquilo que o Senhor te prometeu. Satanás, ele lança o ataque mais poderoso contra a sua vida para fazer você desistir, desanimar, é quando você está mais próximo, que para você é o ataque final, é o checkmate para fazer com que você desista. O Senhor tem colocado no meu coração a seguinte expressão: olha nos meus olhos, foca em mim. É como se nós tivermos uma criança e tivermos que passar por um lugar e não queremos que a criança veja o que está acontecendo ali. A gente fala: olha nos meus olhos, mantenha os olhos em mim, fica firme em mim. É isso que o Senhor tem para mim, para sua vida. Olha para Cristo, olha para os olhos de Cristo, mantém focado em Cristo. Não olha a circunstância, não olha para o lado. Não olha, porque mesmo no meio da tempestade, o Senhor está segurando a sua mão. Quando Pedro sai daquele barco e anda sobre o mar, ele treme, ele começa a afundar, mas o Senhor pega na mão dele e eles voltam andando juntos. A Bíblia não fala que eles voltam andando juntos, mas de alguma forma eles voltaram para o barco. Se eles foram andando, eles voltaram andando. E eu tenho certeza que o Senhor pegou na mão de Pedro, olhou nos olhos dele e foi aí que ele conseguiu. Então, da mesma forma, pegue na mão de Jesus, olhe para Jesus, mantenha os olhos em Cristo. A situação está difícil? Muito, muito difícil para todos nós. Está difícil. Você olha ao redor e você fala: Jesus, como que eu vou fazer? Nós não temos a resposta, mas é esse momento. Assim como Paulo fala do espinho na carne. Senhor, tira esse espinho. O Senhor não tirou o espinho, mas o Senhor declarou que a minha graça te basta. Então a graça do Senhor nos basta. Mantemos os olhos fixados em Cristo. A tua graça me basta, a tua graça me basta, a tua graça me alimenta, a tua graça me sustenta. Que nós façamos essa mesma declaração que Ruth fez, uma declaração de aliança com o Senhor, de compromisso com o Senhor, de fidelidade com o Senhor, de convicção, de certeza nas suas promessas. Que nós tenhamos como Ruth essa aliança, essa convicção, estejamos alicerçados na verdade do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida. Não esmorecemos na aliança que nós temos com o Senhor, que onde nós formos, o Senhor estará conosco. Os teus anjos estão acampados ao nosso redor. Os anjos do Senhor nos livram de todo mal. Que essa manhã nós façamos a oração: Senhor, derrama sobre nós, renova a nossa força, renova a nossa fé, revigora, Senhor, nos traz ânimo novo, Senhor, coloca vinho novo no nosso odre, Senhor, nos faz um odre novo, renovado, restaurado, revigorado, Senhor, renova nossas esperanças, Senhor, que
todo desânimo, que todo espírito de paralisação, que toda tentativa de parar, desistir, desanimar, eu repreendo no nome de Jesus. Eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus negócios, sobre a minha mente, sobre o meu pensamento. Declaro sobre a sua vida um novo de Deus, um renovar de forças, um restaurar na presença do Senhor. Que você essa manhã, você declare que onde nós formos, o Senhor é o nosso Deus. Com a mesma convicção que Ruth teve, nós vamos declarar que por onde o Senhor nos indicar, nós iremos confiante, porque Ele é o nosso Deus. E onde Ele nos mandar, nós estamos cuidados, nós estamos protegidos, nós estamos guardados, nós temos condições de cumprir a promessa que Ele nos deu, porque Ele é justo e fiel para nos proteger, para nos cumprir, para nos sustentar nesse caminho. Amém? Fica com Jesus, medita no livro de Ruth, capítulo 1. Amanhã nós vamos falar sobre o capítulo 2 e vamos descobrir ainda mais verdades poderosas. Confie nas promessas do Senhor, porque você viverá o melhor, comerá e beberá o melhor dessa terra, ainda que não seja do jeito que você sonhou, mas pode ter certeza que nos planos do Senhor é muito melhor. Nós vamos ver no livro de Ruth o que o Senhor tinha de tão incrível, maravilhoso ainda para a vida dela. Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, do favor, da bondade, da misericórdia, do cuidado, do zelo e da proteção desse Deus de amor, Deus misericordioso, Deus bondoso, Deus fiel e justo. Amém? Fica com Jesus e que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, na presença do Pai.